Você está ouvindo Literata Cast, o seu clube de leitura na internet. O Deserto dos Tártaros, Dino Buzzati. Narrado por Doroteia Gomes. Produção Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria. Capítulo 18. A porta da casa foi aberta, e Drogo sentiu logo o antigo cheiro familiar, como quando o menino retornava à cidade após os meses de verão na casa de campo. Era um cheiro doméstico e amigo, contudo, após tanto tempo, vinha à tona agora algo de mesquinho. Lembrava-lhe, é verdade, os anos distantes, a doçura de certos domingos, os jantares alegres, a infância perdida, mas falava também de janelas fechadas, de tarefas, de limpeza matutina, de doenças, de brigas, de ratos. — Ah, patrãozinho! Gritou-lhe exultante a boa Giovanna, que lhe abrira a porta. E logo veio a mãe. Graças a Deus, não mudada ainda. Sentado na sala de estar, enquanto tentava responder às muitas perguntas, sentia a felicidade transformar-se em indolente tristeza. A casa parecia-lhe vazia em comparação ao que fora antes. Dos irmãos, um fora para o exterior, outro estava viajando, sabe-se lá por onde, e o terceiro estava no campo. Restava apenas a mãe, e também ela, dali a pouco, precisou sair para ir à igreja, onde a esperava uma amiga. Seu quarto permanecera idêntico, assim como o deixara. Nenhum livro fora deslocado. Porém, pareceu-lhe alheio. Sentou-se na poltrona, escutou os rumores dos carros na rua, o intermitente vozerio que vinha da cozinha. Deixou-se ficar só no quarto. A mãe rezava na igreja, os irmãos estavam longe. Todo mundo vivia, então, sem ter necessidade nenhuma de Giovanni Drogo. Abriu uma janela, viu as casas cinzentas, telhado atrás de telhado, o céu caliginoso. Procurou numa gaveta os velhos cadernos de escola, um diário que mantivera por anos, algumas cartas. Espantou-se por ter escrito aquelas coisas, nem se lembrava delas. Tudo se referia a fatos estranhos e esquecidos. Sentou-se ao piano, ensaiou um acorde, tornou a baixar a tampa do teclado. E agora? Perguntava-se. Estrangeiro, perambulou pela cidade à procura dos velhos amigos. Soube que estavam ocupadíssimos com seus negócios, em grandes empresas, na carreira política. Falaram-lhe de coisas sérias e importantes. Fábricas, estradas de ferro, hospitais. Um deles convidou-o para almoçar. Outro tinha se casado. Todos haviam tomado caminhos diferentes e, em 4 anos, já se haviam distanciado. Por mais que tentasse, mas também ele talvez não fosse mais capaz, não conseguia fazer renascer as conversas de antigamente, as brincadeiras, os modos de falar. Perambulava pela cidade à procura dos velhos amigos, e tinham sido muitos, mas acabava por achar-se sozinho numa calçada, com muitas horas vazias antes de a noite chegar. À noite, ficava fora de casa até tarde, resolvido a se divertir. Cada vez saía com as habituais, vagas esperanças juvenis de amor, e cada vez voltava desiludido. Começou a odiar a rua que o conduzia solitário de volta à casa, sempre igual e deserta. Houve naquela época um grande baile, e Drogo, entrando no palacete em companhia do amigo Veskov, o único que reencontrara, sentia-se na melhor das disposições de espírito. Embora já fosse primavera, a noite seria longa, um espaço de tempo quase ilimitado. Antes do amanhecer, podiam acontecer muitas coisas, o que, exatamente, Drogo não estava em condições de especificar, mas certamente
o aguardavam várias horas de prazer incondicional. Tinha, de fato, começado a flertar com uma jovem, vestida de roxo, ainda não soara meia-noite. E quem sabe, antes de o dia chegar, nasceria o amor. Foi quando o dono da casa o chamou para mostrar-lhe detalhadamente o palacete. Arrastou-o por certos labirintos e recantos, manteve-o relegado à biblioteca, obrigou-o a examinar peça por peça uma coleção de armas, falou-lhe de questões estratégicas, de piadas militares, de anedotas da casa real. E o tempo, nesse ínterim, passava. Os relógios se tinham posto a correr assustadoramente. Quando Drogo conseguiu se livrar, ansioso por voltar ao baile, as salas já estavam quase vazias. A jovem de vestido roxo desaparecera. Provavelmente voltara para casa. Inutilmente Drogo tentou beber. Inutilmente riu sem motivo. Nem mesmo o vinho lhe apetecia mais. E a música dos violinos tornava-se cada vez mais fraca. Num certo momento, eles soaram literalmente em vão, visto que ninguém mais dançava. Drogo encontrou-se com a boca amarga, entre as árvores do jardim, ouvindo ecos incertos de uma valsa, enquanto a magia da festa se desfazia, e o céu se tornava lentamente descorado com a proximidade da manhã. Empalidecendo as estrelas, Drogo ficou entre as negras sombras vegetais, vendo surgir o dia, enquanto, uma a uma, as carruagens douradas se afastavam do palacete. Agora também os músicos silenciaram, e um criado ia andando pelas salas para diminuir as luzes. De uma árvore, bem acima de Drogo, chegou agudo e vívido o gorjeio de um passarinho. O céu tornava-se aos poucos mais claro. Tudo repousava silencioso, na espera confiante de um bom dia. Nesta hora, pensou Drogo, os primeiros raios de sol já terão atingido os bastiões do forte e as sentinelas friorentas. Seu ouvido esperou inutilmente por um toque de clarim. Atravessou a cidade adormecida, ainda imersa em sono. Abriu com exagerado ruído o portão de casa. Dentro, um pouco de luz já se filtrava pelas frestas das persianas. — Boa noite, mãe, disse ele, passando no corredor, e do quarto, por trás da porta, pareceu-lhe que, como de hábito, como nos dias distantes quando voltava à casa à noite alta, um som confuso lhe respondia, uma voz amável, ainda que gotejante de sono. E continuou, como que apaziguado, em direção ao próprio quarto, quando percebeu que ela falava. — O que foi, mãe? Perguntou num vasto silêncio. No mesmo instante, compreendeu ter confundido o rodar de uma carruagem distante com a voz querida. Na verdade, a mãe não havia respondido. Os passos noturnos do filho não mais podiam acordá-la como antigamente. Haviam se tornado estranhos, como se com o tempo o seu som tivesse mudado. Antigamente, seus passos chegavam-lhe no sono como um chamado. Todos os demais ruídos da noite, ainda que muito mais fortes, não eram suficientes para acordá-la. Nem os carros rua abaixo, nem o choro de uma criança, nem os latidos dos cães, nem as corujas, nem a persiana batendo, nem o vento pelos beirais, nem a chuva ou o estalo dos móveis. Somente o passo dele a acordava, não porque fosse barulhento. Giovanni, aliás, andava na ponta dos pés. Sem nenhuma razão especial, apenas porque ele era seu filho. Mas agora não acontecia mais nada disso. Agora ele havia cumprimentado a mãe como antigamente, com a mesma inflexão de voz, certo de que com o ruído familiar de seus passos ela acordaria. Pelo contrário, ninguém lhe respondera, além do rodar da longínqua carruagem. Uma besteira, pensou. Uma ridícula coincidência, podia mesmo acontecer. No entanto, restava-lhe, enquanto se dispunha a deitar-se na cama, uma impressão amarga, como se o afeto de outrora tivesse sido embaciado, como se entre ambos o tempo e a distância tivessem lentamente estendido um véu de separação. Capítulo 19.
Depois foi encontrar-se com Maria, a irmã do amigo Francesco Vescovi. A casa deles possuía um jardim, e como era primavera, as árvores estavam com folhas novas, nos galhos cantavam passarinhos. Maria foi recebê-lo à porta, sorrindo. Ficara sabendo que ele vinha e pusera um vestido azul, apertado na cintura, parecido com outro que, num dia distante, lhe agradara. Drogo pensara que para ele seria emocionante, que seu coração bateria forte. Quando, porém, chegou perto dela e reviu seu sorriso, quando ouviu o som da sua voz que dizia: "Ah, até que enfim, Giovanni!" Tão diferente do que imaginara, teve a medida do tempo passado. Ele era o mesmo de antigamente, achava, talvez um pouco mais largo de ombros e bronzeado pelo sol do forte. Ela também não mudara, mas alguma coisa se intrometera entre ambos. Entraram na grande sala de estar, porque fora fazia muito sol. A sala estava mergulhada numa doce penumbra, uma réstia de sol resplandecia no tapete, e num relógio as horas caminhavam. Sentaram-se num sofá de viés para poderem se ver. Drogo fitava-a nos olhos sem encontrar as palavras, mas ela passeava os olhos com vivacidade ao redor, um pouco sobre ele, um pouco sobre os móveis, um pouco em sua pulseira de turquesas que parecia nova em folha. "Francesco voltará daqui a pouco", disse Maria alegremente. "Enquanto isso, você fica um pouco comigo. Deve ter muitas coisas para contar." "Ah", disse Drogo, "nada de especial, na verdade. É sempre a..." "Mas por que está me olhando assim?" perguntou ela. "Acha que estou tão mudada?" Não, Drogo não achava que mudara. Estava antes surpreso de que uma moça, em 4 anos, não apresentasse nenhuma mudança visível. No entanto, ele tinha uma sensação de desilusão e de frio. Não conseguia recobrar o tom de antigamente, quando se falavam como irmãos e podiam caçoar de tudo sem se magoar. Por que ela estava tão composta no sofá e falava com tão pouco abandono? Deveria puxá-la por um braço e dizer-lhe: "Ficou louca? O que lhe deu na cabeça para posar assim de senhora?" O gélido encanto ter-se-ia desfeito. Mas Drogo não se sentia capaz disso. À sua frente estava uma pessoa diferente e nova, cujos pensamentos ele desconhecia. Ele mesmo, talvez, não fosse mais aquele de antigamente, e foi o primeiro a falsear o tom. "Mudada?" respondeu Drogo. "Não, não, absolutamente." "Ah, você diz isso porque acha que eu fiquei feia, não é? Diga-me a verdade." Era Maria mesmo quem falava? Não estava brincando? Quase incrédulo, Giovanni escutava suas palavras e a todo instante esperava que ela jogasse fora aquele elegante sorriso, aquela postura suave e desse uma gargalhada. "Feia, sim, acho você feia", responderia Giovanni nos bons tempos, passando-lhe um braço na cintura e ela se aconchegaria a ele. Porém agora teria sido absurdo, uma brincadeira de mau gosto. "Mas não, claro que não", respondeu Drogo. "Você continua a mesma, juro." Ela o fitou com um sorriso pouco convencido e mudou de assunto. "E agora, diga-me, veio para ficar?" Era a pergunta que ele previra. "Depende de você", pensar em responder ou algo no gênero. Ele, porém, a esperara antes, no momento do encontro, como teria sido natural, se ela ligasse realmente para isso. Agora, ao contrário, viera-lhe quase de supetão, e era uma coisa diferente, uma pergunta como que de conveniência, sem subentendidos sentimentais. Houve um lapso de silêncio na sala em penumbra, aonde chegavam, do jardim, cantos de pássaros e de um aposento ao longe, acordes de piano, lentos e mecânicos de alguém que estudava. "Não sei, por enquanto não sei. Tirei uma licença", disse Drogo. "Só uma licença?" repetiu logo Maria, e houve na sua voz uma vibração sutil, que podia ser mero acaso, desilusão ou mesmo verdadeira dor. Mas algo realmente se intrometera entre eles, um véu indefinido e vago
que não queria se dissipar. Talvez houvesse crescido lentamente durante a longa separação, dia após dia, afastando-os sem que nenhum dos dois soubesse. 2 meses depois, talvez deva voltar. Talvez vá para outro lugar, quem sabe aqui mesmo na cidade, explicou Drogo. A conversa já estava se tornando penosa. A indiferença tomara conta dele. Calaram-se ambos. A tarde pairava sobre a cidade. Os pássaros haviam emudecido. Ouviam-se apenas os longínquos acordes do piano, tristes e metódicos, que iam subindo, subindo, enchiam a casa inteira. E havia naquele som uma espécie de fadiga obstinada, algo difícil de exprimir, que nunca se consegue dizer. É a filha dos Michele, no andar de cima, disse Maria, ao perceber que Giovanni ouvia. Você tocava essa música antigamente, não é? Maria inclinou graciosamente a cabeça, como para ouvir também. Não, essa é muito difícil. Você deve tê-la ouvido em outro lugar. Drogo disse. Parecia. O piano tocava com o mesmo pesar de antes. Giovanni olhava a resta de sol no tapete, pensava no forte, imaginava a neve derretendo, o gotejar sobre os terraços, a pobre primavera da montanha, que conhece apenas pequenas flores nos prados e perfumes de feno ceifado, transportados pelo vento. Mas agora vai pedir transferência, não? Recomeçou a moça. Depois de tanto tempo, bem que merecia. Deve ser muito aborrecido lá em cima. Disse as últimas palavras com uma leve ira, como se o forte lhe fosse odioso. Um pouco aborrecido, talvez. Na verdade, prefiro estar aqui com você. Essa mísera frase relampejou na mente de Drogo com uma corajosa possibilidade. Era banal, porém, talvez bastasse. Mas, de repente, todo o desejo se apagou. Giovanni pensou com desgosto no quanto seriam ridículas essas palavras pronunciadas por ele. É sim, disse então. Mas os dias passam tão depressa. Ouvia-se o som do piano, mas por que aqueles acordes continuavam a subir sem nunca terminar? Escolasticamente despojados, repetiam com resignada indiferença uma velha história querida. Falavam de uma noite de neblina entre os lampiões da cidade, e deles dois, que caminhavam sob as árvores desnudas, pela alameda deserta, repentinamente felizes, de mãos dadas como crianças, sem saber porquê. Naquela noite também, lembrava-se, havia pianos que tocavam nas casas. As notas saíam pelas janelas iluminadas. Embora fossem provavelmente exercícios maçantes, Giovanni e Maria nunca tinham ouvido músicas mais suaves e humanas. É claro que, acrescentou Drogo caçoando, lá em cima não há grandes diversões, mas a gente logo se acostuma. A conversa na sala, que cheirava a flores, parecia adquirir lentamente uma tristeza poética, amiga das confissões de amor. Quem sabe, pensava Giovanni, este primeiro encontro, após tão longa separação, não podia ser diferente. Talvez possamos nos reencontrar. Tenho 2 meses de folga, assim, de repente, não se pode julgar. Pode ser que ela ainda me queira bem e que eu não volte ao forte. Mas a moça disse, que pena. Viajo com mamãe e Georgina dentro de 3 dias. Ficaremos fora alguns meses, acho. A ideia a animava alegremente. Vamos à Holanda. À Holanda? A moça agora falava da viagem, entusiasmada, dos amigos com quem partiria, de seus cavalos, das festas que houvera no carnaval, de sua vida, de suas companheiras, esquecida de Drogo. Agora sentia-se completamente à vontade e parecia mais bonita. Uma ideia magnífica, disse Drogo, que sentia um nó amargo apertar-lhe a garganta. Esta é a melhor estação na Holanda, ouvi dizer. Dizem que há planícies inteiras floridas de tulipas. Ah, sim, deve ser muito bonito, concordava Maria. Em vez de trigo, cultivam rosas, prosseguia Giovanni com uma leve ondulação na voz. Milhões e milhões de rosas a perder de vista, e acima vêm-se os moinhos de vento.
todos recém-pintados de cores vivas. Recém-pintados? Perguntou Maria, que começava a entender a brincadeira. O que está querendo dizer? É o que dizem, respondeu Giovanni. Li num livro também. A recha de sol percorria todo o tapete. Subia agora progressivamente ao longo dos entalhes de uma escrivaninha. A tarde já morria. A voz do piano tornara-se fraca. Fora, no jardim, um passarinho solitário recomeçava a cantar. Drogo fitava os suportes de lenha da lareira exatamente idênticos a um par que havia no forte. A coincidência dava-lhe um fraco consolo, como se isso demonstrasse que, no fim, forte e cidade eram um mundo só, com hábitos iguais de vida. Além dos suportes, porém, Drogo nada mais conseguiria descobrir em comum. Deve ser bonito, sim, disse Maria baixando os olhos. Mas agora que estou prestes a partir, eu perdi a vontade. Bobagem! Acontece sempre assim no último instante. É tão desagradável fazer as malas, disse Drogo de propósito, como se não tivesse entendido a alusão sentimental. Não é pelas malas, não é por isso. Teria bastado uma palavra, uma simples frase, para dizer-lhe que sua partida o entristecia. Mas Drogo não quis perguntar nada. Naquele momento não conseguiria realmente. Iria parecer uma coisa falsa. Por isso calou-se com um sorriso vago. Vamos ao jardim um pouco? Propôs finalmente a moça, não sabendo mais o que dizer. O sol já deve ter se posto. Levantaram-se do sofá. Ela calava, como que à espera de que Drogo falasse, e olhava-o, talvez, com um resto de amor. Mas o pensamento de Drogo, à vista do jardim, voou para os magros prados que contornavam o forte. Também lá estava para chegar a suave estação. O mato corajoso despontava entre as pedras. Nessa mesma época, havia centenas de anos, talvez tivessem chegado os tártaros. Drogo disse: Está fazendo bastante calor para abril. Verá que vai chover de novo. Disse exatamente isso. E Maria deu um pequeno sorriso desolado. Sim, está fazendo muito calor, respondeu com voz átona. E ambos perceberam que tudo terminara. Agora estavam novamente distantes. Entre eles se abria um vazio. Em vão esticavam as mãos para se tocarem, e a cada instante a distância aumentava. Drogo sabia que ainda queria bem a Maria e gostava de seu mundo. Mas todas as coisas que alimentavam sua vida de antigamente tinham se tornado remotas. Um mundo alheio, em que seu lugar fora facilmente ocupado. E agora já o examinava de fora, ainda que com saudade. Reentrar nele o deixaria constrangido. Caras novas, hábitos diferentes, novas brincadeiras, novos modos de falar, aos quais não estava acostumado. Aquela não era mais a sua vida. Ele tomara outro rumo. Voltar atrás teria sido tolo e vão. Como Francesco não chegasse, Drogo e Maria despediram-se com exagerada cordialidade, cada um fechando em si os pensamentos secretos. Maria apertou-lhe a mão com força, fitando-o nos olhos. Um convite, talvez, a não partir desse modo, a perdoá-la, a retomar aquilo que agora estava perdido. Também ele a fitou e disse: Adeus. Antes de sua partida, espero que nos vejamos de novo. Depois saiu sem se virar para trás, com passos marciais até o portão de entrada, fazendo estalar no silêncio o cascalho da alameda. Capítulo 20. 4 anos de forte bastavam para dar, por tradição, o direito a uma nova colocação. Mas Drogo, para evitar uma guarnição distante e permanecer em sua cidade, solicitou igualmente uma entrevista em caráter particular com o comandante da divisão. Aliás, fora a mãe quem insistira nessa entrevista. Dizia que era preciso mostrar-se, para não ser preterido. Espontaneamente, ninguém cuidaria dele, Giovanni, se ele não se mexesse, e acabaria por lhe caber uma outra triste guarnição de fronteira. Foi a mãe, também, quem cuidou,
através de amigos, para que o general recebesse o filho com benevolência. O general estava num imenso gabinete, sentado atrás de uma mesa, fumando um charuto. E era um dia qualquer, talvez de chuva, talvez apenas encoberto. O general era um velhote e fitou benignamente o tenente Drogo através do monóculo. Desejava vê-lo, disse de imediato, como se tivesse sido ele a querer a entrevista. Desejava saber como vão as coisas lá em cima. Filimore, sempre bem? Quando deixei, o senhor coronel estava muito bem, excelência, respondeu Drogo. O general calou-se por um momento. Depois sacudiu a cabeça paternalmente. Vocês lá do forte nos deram umas belas dores de cabeça. Pois é. Aquele episódio das fronteiras. A história daquele tenente. Agora não me lembro o seu nome. É claro que desagradou muito a Sua Alteza. Drogo permanecia calado, não sabendo o que dizer. Pois é, aquele tenente, continuava o general, monologando. Como se chamava? Um nome como Arduino, parece-me. Chamava-se Angustina, excelência. Pois é, Angustina, que cabeça dura! Por uma tola obstinação, comprometer a linha de fronteira. Não sei como. Bem, vamos deixar para lá. Concluiu bruscamente para demonstrar a própria generosidade. Permita-me, excelência, ousou observar Drogo. Mas Angustina é aquele que morreu. Pode ser, deve ser isso. Você deve ter razão. Agora não me lembro direito, disse o general como se fosse um detalhe, sem a menor importância. Mas a coisa desagradou muito a Sua Alteza, muito mesmo. Calou-se e ergueu os olhos interrogativos para Drogo. Você veio aqui, disse num tom diplomático cheio de subentendidos. Então você veio aqui para ser transferido para a cidade, não é mesmo? Todos vocês têm a mania da cidade. Só têm e não entendem que é justamente nas guarnições distantes que se aprende a ser militar. Sim, excelência, disse Giovanni Drogo, tentando controlar as palavras e o tom. De fato, já completei 4 anos. 4 anos na sua idade. O que quer que sejam, retrucou rindo o general. De qualquer modo, eu não reprovo. Dizia que, como tendência genérica, não é talvez a melhor coisa para reforçar o espírito dos elementos de comando. Interrompeu-se, como se tivesse perdido o fio da meada. Concentrou-se um pouco, recomeçou. De qualquer modo, caro tenente, tentaremos satisfazê-lo. Agora, vamos pedir sua pasta. À espera dos documentos, o general recomeçou. O forte, disse. O forte Bastiani. Vamos ver um pouco. Sabe, tenente, qual é o ponto fraco do forte Bastiani? Não saberia dizer, excelência, disse Drogo. Talvez seja um pouco isolado demais. O general deu um benévolo sorriso de compaixão. Que ideias estranhas têm vocês, jovens, disse. Um pouco isolado demais. Confesso-lhe que isso nunca me passaria pela cabeça. O ponto fraco do forte, quer que lhe diga? É que tem muita gente. Gente demais. Gente demais? E justamente por isso, continuou o general, sem relevar a interrupção do tenente. Justamente por isso decidiu-se mudar o regulamento. A propósito, o que acham disso, os do forte? Do que, excelência? Desculpe. Mas estamos falando disso. Do novo regulamento, eu lhe disse. Repetiu o general irritado. Nunca ouvi dizer. Realmente nunca. Respondeu Drogo atônito. Pois é, talvez a comunicação oficial não tenha sido feita. Admitiu, mais calmo, o general. Mas pensei que soubesse, do mesmo modo. Em geral, os militares são mestres em saber das coisas com antecedência. Um novo regulamento, excelência? Perguntou Drogo, já curioso. Um corte nos quadros.
A guarnição reduzida quase à metade, disse bruscamente o outro. Gente demais! Eu sempre disse, era preciso agilizar esse forte. Naquele instante, entrou o ajudante-mor, trazendo um grosso maço de pastas. Folheou-as em cima de uma mesa, tirou fora uma, a de Giovanni Drogo, entregando-a ao general, que a percorreu com olhos de conhecedor. Tudo bem, disse, mas falta aqui, parece-me, o pedido de transferência. O pedido de transferência? Perguntou Drogo. Pensei que não fosse preciso, após 4 anos. Geralmente não, disse o general, evidentemente aborrecido de ter que dar explicações a um subalterno. Mas, como dessa vez se trata de uma grande redução de pessoal e todos querem sair, é preciso obedecer à precedência. Mas ninguém sabe disso no forte, Excelência. Ninguém ainda fez o pedido. O general virou-se para o ajudante-mor. Capitão? Perguntou. Já temos pedido de transferência do Forte Bastiani? Uns 20, acho, Excelência, respondeu o capitão. Que brincadeira! Pensou Drogo, aniquilado. Os companheiros, evidentemente, tinham-lhe escondido a coisa para poder passar na frente. Até mesmo Ortiz o enganara tão rasteiramente? Desculpe, Excelência, se insisto, ousou Drogo, que sabia o quanto a questão era decisiva. Mas parece-me que ter prestado serviço por 4 anos ininterruptos devia ter mais peso do que uma simples precedência formal. Seus 4 anos não são nada, caro tenente, rebateu o general, frio, quase ofendido. Não são nada em comparação a tantos outros que já estão lá em cima a vida inteira. Posso considerar seu caso com a maior benevolência. Posso favorecer uma justa aspiração sua, mas não posso faltar com a justiça. É necessário também calcular os títulos de mérito. Giovanni empalidecera. Mas, então, Excelência, perguntou quase gaguejando. Então, eu estou arriscado a passar a vida inteira lá? Calcular os títulos de mérito, continuou imperturbável o outro, folheando sempre os documentos de Drogo. E estou vendo aqui, por exemplo, onde meus olhos bateram uma advertência regulamentar. A advertência regulamentar não é uma coisa grave. E continuava a ler. Mas aqui está um caso bastante desagradável. Acho uma sentinela morta por engano. Infelizmente, Excelência, eu não posso dar ouvidos às suas justificativas. O senhor sabe muito bem, caro tenente, disse o general interrompendo. Estou lendo apenas o que está escrito em seu relatório e até admito que se trate de pura desgraça. Pode perfeitamente acontecer, mas há colegas seus que souberam evitar tais desgraças. Estou disposto a fazer o possível. Concordei em recebê-lo pessoalmente. Veja o senhor. Mas agora, só se o senhor tivesse feito o pedido há 1 mês. Estranho que não tenha sido informado. Uma notável desvantagem, realmente. O tom inicial de boa vontade desaparecera. Agora o general falava com uma leve nuance aborrecida e zombeteira, oscilando catedraticamente a voz. Drogo viu que tinha feito papel de bobo. Viu que os companheiros o tinham passado para trás, que o general devia ter dele uma impressão bastante negativa e que não havia mais nada a fazer. A injustiça ardia-lhe no peito, do lado do coração. Poderia até sair, pedir baixa. Pensou. De qualquer modo, não vou morrer de fome, eu sou jovem ainda. O general fez-lhe um aceno familiar, com a mão. Bem, adeus, tenente, e anime-se. Drogo enrijeceu-se em posição de sentido. Bateu os saltos, afastou-se para trás em direção da porta, na soleira fez um derradeiro cumprimento. Capítulo 21. O passo de um cavalo remonta o vale solitário, e no silêncio das gargantas produz um amplo eco. As moitas em cima dos rochedos não se movem. Parados estão os matos amarelados,
Até as nuvens atravessam o céu com particular lentidão. O passo do cavalo sobe devagar pela estrada branca. É Giovanni Drogo que retorna. É exatamente ele. Agora que se aproximou, pode ser reconhecido. E no seu rosto não se vê nenhuma dor especial. Não se revoltou. Portanto, não pediu baixa. Engoliu as injustiças sem abrir a boca e está de volta ao posto de sempre. No íntimo, existe até a tímida satisfação de ter evitado bruscas mudanças de vida, de poder entrar de novo tal e qual na velha rotina. Ilude-se com uma gloriosa desforra a longo prazo, acredita possuir ainda uma imensidão de tempo disponível, renuncia desse modo à mesquinha luta pela vida cotidiana. Chegará o dia em que todas as contas serão generosamente ajustadas, pensa. Mas enquanto isso, os outros passam à frente. Avidamente apertam o passo para serem os primeiros. Ultrapassam Drogo na corrida sem sequer ligar para ele, deixando-o para trás. Ele os vê desaparecer ao longe, perplexo, tomado de dúvidas insólitas. E se realmente estivesse errado? Se fosse um homem comum, a quem por direito não cabe senão um destino medíocre? Giovanni Drogo subia ao forte solitário, como naquele dia de setembro, um dia distante. Só que agora, do outro lado do vale, não avançava nenhum outro oficial. E na ponte, onde as duas estradas se juntavam, o capitão Ortiz não vinha mais ao seu encontro. Dessa vez, Drogo seguia sozinho. E enquanto isso, meditava sobre a vida. Voltava ao forte para ali permanecer, sabe-se lá quanto tempo ainda. Justamente nos dias em que muitos companheiros o deixavam para sempre. Os companheiros tinham sido mais espertos, pensava Drogo, mas não se excluía que fossem realmente melhores. Podia também ser essa a explicação. Quanto mais passara o tempo, mais o forte perdera a importância. Noutros tempos, talvez, tivesse sido uma guarnição importante, ou pelo menos era considerado como tal. Agora, com a força reduzida pela metade, era apenas uma barreira de segurança, estrategicamente excluída de qualquer plano de guerra. Era mantido unicamente para não deixar a fronteira desguarnecida. Da planície do norte não se admitia a eventualidade de nenhuma ameaça. No máximo, podia aparecer no desfiladeiro alguma caravana de nômades. O que se tornaria a vida lá em cima? Meditando nessas coisas, Drogo atingiu, à tarde, a beira do último planalto e deu com o forte à sua frente. Ele não mais encerrava, como da primeira vez, inquietantes segredos. Não passava realmente de uma caserna fronteiriça, um casarão ridículo. As muralhas não resistiriam, a não ser por poucas horas, aos canhões de modelo recente. Com o passar do tempo, seria abandonado à ruína. Algumas ameias já haviam caído, e um terrapleno desfazia-se em escombros, sem que ninguém mandasse consertá-lo. Assim pensava Drogo, parado na borda do planalto, observando as sentinelas de sempre andarem de um lado para outro no beiral das muralhas. A bandeira sobre o telhado pendia frouxa, nenhuma chaminé fumegava, não havia viva alma sobre a esplanada nua. Que tédio de vida agora! Provavelmente o alegre Morel teria partido entre os primeiros. Praticamente não sobraria nenhum amigo para Drogo. E depois, sempre o mesmo serviço de guarda, as habituais partidas de baralho, as habituais escapadelas ao povoado mais próximo para beber um trago e fazer amor mediocremente. Que miséria! Pensava Drogo. No entanto, um resto de encanto vagava ao longo dos perfis dos redutos amarelos. Um mistério teimava em reinar nos cantos dos fossos, à sombra das casamatas, uma sensação inexprimível de coisas futuras. No forte, topou com muitas mudanças. Na iminência de tantas partidas, reinava por toda parte grande animação. Não se sabiam ainda quem eram os destinados a partir, e os oficiais, que haviam quase todos pedido transferência, viviam em ansiosa espera, esquecendo os cuidados de antigamente. Até Filimore dava-se como certo
devia deixar o forte, e isso contribuía para perturbar o ritmo do serviço. A inquietação estendera-se até os soldados, devendo uma grande parte das companhias, ainda não fixada, descer a planície. Os turnos de guarda eram cumpridos a contragosto. Frequentemente, na hora da mudança, os destacamentos não estavam prontos. Em todos havia a convicção de que tantas precauções eram tolas e inúteis. Era evidente que as esperanças de outrora, as ilusões guerreiras, à espera do inimigo do norte, não passavam de um pretexto para dar um sentido à vida. Agora que havia a possibilidade de regressar ao convívio civil, aquelas histórias pareciam brincadeiras de criança. Ninguém queria admitir ter acreditado naquilo, nem se hesitava em rir de tudo. O que importava era partir. Cada um dos colegas de Drogo pusera em movimento influentes amizades para obter a preferência. No íntimo, cada um estava convencido de que ia conseguir. E você? Perguntavam a Giovanni, com vaga simpatia, os companheiros que lhe haviam ocultado a grande novidade para passar à sua frente e ter um concorrente a menos. E você? Perguntavam. Eu provavelmente deverei permanecer aqui mais alguns meses, respondia Drogo. E os outros se apressavam a encorajá-lo. Também ele, puxa vida, seria transferido. Era mais do que justo. Não devia ser tão pessimista e coisas desse gênero. Somente Ortiz, entre todos, não parecia mudado. Ortiz não pedira para partir. Havia vários anos não se interessava mais pelo assunto. A notícia de que a guarnição seria reduzida chegara a ele depois dos outros, e por isso não tivera tempo de avisar Drogo. Ortiz assistia, indiferente, à nova efervescência. Ocupava-se com o zelo de sempre dos serviços do forte. Até que as partidas começaram realmente. No pátio houve um contínuo rodar de carros que embarcavam material de quartel e, por turnos, enfileiravam-se as companhias para a despedida. O coronel, a cada vez, descia do gabinete para passá-las em revista. Dizia aos soldados palavras de adeus, sua voz era imóvel e apagada. Oficiais que ali tinham vivido muitos anos, que por centenas de dias haviam perscrutado as solidões do norte pelos bastiões dos redutos, que costumavam travar intermináveis discussões sobre a probabilidade ou não de um ataque repentino do inimigo, muitos desses oficiais partiam com uma cara alegre, piscando de modo insolente aos companheiros que ficavam. Afastavam-se rumo ao vale, ousadamente retos na sela, no comando de seus destacamentos, e sequer viravam a cabeça para olhar pela última vez o seu forte. Somente Morel, quando numa manhã de sol, no centro do pátio, apresentou seu pelotão que partia ao coronel-comandante e abaixou o sabre como despedida. Somente seus olhos brilharam e sua voz, ao dar as ordens, tremeu. Drogo, encostado a um muro, observava a cena e sorriu amigavelmente, quando o companheiro a cavalo atravessou-lhe a frente, dirigindo-se à saída. Talvez fosse a última vez que se viam. Giovanni levou a mão direita à viseira do cap, fazendo a saudação regulamentar. Em seguida, entrou nos saguões do forte, frios mesmo no verão, que dia após dia se tornavam mais desertos. Ao pensar que Morel partira, a ferida da injustiça sofrida reabrira, de repente, e doía-lhe. Giovanni foi à procura de Ortiz e o encontrou saindo do seu gabinete com um maço de papéis. Alcançou-o, pôs-se ao lado dele. — Bom dia, senhor major. — Bom dia, Drogo, respondeu Ortiz, detendo-se. — Algo de novo? Deseja alguma coisa de mim? De fato, Drogo queria perguntar-lhe algo. Era um assunto vago, sem a menor urgência, mas que apertava seu coração havia alguns dias. — Desculpe, senhor major, disse. O senhor se lembra que quando cheguei ao forte, há 4 anos e meio, o major Mati me disse que aqui ficavam apenas os voluntários? Que se alguém quisesse partir, teria toda a liberdade para isso? O senhor se lembra do que lhe contei? De acordo com o Mati,
Bastava que eu pedisse um exame médico, somente para ter um pretexto formal. Só dizia que isso aborreceria um pouco o coronel. Sim, lembro-me vagamente, disse Ortiz, com uma levíssima sombra de enfado. Mas desculpe-me, caro Drogo, eu agora... Um minuto, senhor Major. Lembre-se de que, para não fazer algo importuno, sujeitei-me a ficar 4 meses, mas que se quisesse podia partir, não é verdade? Ortiz disse. Compreendo, caro Drogo, mas você não é o único. Então, interrompeu o Giovanni exaltado. Então tudo aquilo era conversa fiada? Então não era verdade que se eu quisesse podia partir? Tudo conversa fiada para manter-me quieto? Ah, disse o major. Não acredito. Tire isso da cabeça. Não me diga que não, senhor major, replicou Giovanni. Está querendo dizer que Mati dizia a verdade? Também a mim aconteceu o mesmo, mais ou menos, disse Ortiz, baixando os olhos embaraçado. Eu também pensava numa carreira brilhante, então... Haviam parado num dos grandes corredores, e suas vozes ressoavam tristemente entre as paredes, pois o local estava vazio e desabitado. Então não é verdade que todos os oficiais vieram a pedido? Todos obrigados a ficar como eu? Não é assim? Ortiz calava-se, cutucando com a ponta do sabre uma fresta do pavimento de pedra. E os que diziam que eram eles que queriam ficar aqui? Tudo conversa, então? Insistia Drogo. E por que nunca ninguém teve coragem de dizer? Talvez não seja bem como você está dizendo, respondeu Ortiz. Há quem tenha realmente preferido ficar. Poucos, concordo, mas há quem... Quem? Vamos, diga-me quem! Disse Drogo com vivacidade. Em seguida conteve-se repentinamente. Ah, desculpe, senhor major, acrescentou. Eu, naturalmente, não estava pensando no senhor. Sabe como acontece quando se fala? Ortiz sorriu. Ah, não estava falando de mim. Provavelmente eu também fiquei aqui por designação. Os dois se puseram em movimento, caminhando juntos, e passaram diante das pequenas janelas oblongas gradeadas. De lá se enxergavam o planalto desnudo atrás do forte, os morros do sul, a neblina densa do vale. E então, retomou Drogo após uma pausa, então todos aqueles entusiasmos, aquelas histórias dos tártaros, não eram esperados de verdade, então? Não há dúvida de que eram esperados, disse Ortiz. Acreditávamos nisso realmente. Drogo sacudiu a cabeça. Não estou entendendo palavra. O que quer que lhe diga? Disse o major. São histórias um tanto complicadas. Aqui é um pouco como no exílio. É preciso achar uma espécie de desafogo. É preciso ter esperança em alguma coisa. Alguém pôs na cabeça, começaram a falar dos tártaros. Sabe-se lá quem foi o primeiro. Quem sabe também pelo lugar, disse Drogo, de tanto ver aquele deserto. Deserto, o lugar também. O deserto, as névoas no fundo, as montanhas, não se pode negar. Também o lugar contribui, realmente. Calou-se por um instante, pensando. Em seguida continuou, como que falando a si próprio. Os tártaros. Os tártaros. No princípio parecia uma bobagem, naturalmente. Depois acaba se acreditando, apesar disso. Pelo menos para muitos aconteceu assim, realmente. Mas o senhor, major... Perdoe, o senhor... Ah, comigo é outra história, disse Ortiz. Tenho outra idade. Não possuo mais veleidades de carreira. Basta-me um lugar tranquilo. Você, tenente, ao contrário, tem a vida inteira pela frente. Dentro de um ano e meio no máximo, você será transferido. Lá vai Morel. Que sorte a dele! Exclamou Drogo, detendo-se numa janelinha. Através da esplanada via-se de fato o pelotão se afastar. No terreno árido e batido de sol, os soldados sobressaíam com nitidez.
embora carregassem pesadíssimas mochilas, marchavam emperdigados. Você acabou de ouvir mais um episódio do Literata Cast. Apoio Bene Cutelaria.